Quem é o Espírito Santo? Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, deve conhecê-lo bem. Embora metáforas destacadas para o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham uma base bíblica, elas foram usadas de tal maneira que algumas pessoas realmente não sabem quem ele é. Vamos examinar uma verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. O Espírito Santo é um membro da Trindade e a própria Bíblia o chama de Deus. Uma das coisas que Jesus instruiu a seus discípulos fazerem logo antes de sua ascensão foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Aqui Jesus colocou claramente o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos rendimentos para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. No entanto, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da terra? Guardando-a, não escondido para ti e vendido, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, verso 3, 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, usando as palavras de forma intercambiável. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família História Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. Surpreendentemente, versículos do Antigo Testamento são referidos no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6, verso 9 diz: ele disse: vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, mas não entendais, vede, vede, mas não percebais. Quando Paulo citou este verso no Novo Testamento, creditou ao Espírito Santo dizendo: bem falou o Espírito Santo a seus pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira não entendereis, e vendo vereis, e de maneira não percebereis. Atos 28, verso 25 a 26. A partir de passagens como estas, entendemos claramente que o Espírito Santo é realmente parte de Santa Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus e realizar o trabalho que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jó 26, verso 13 declara: pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente. O Espírito Santo ressuscitou os mortos. Romanos 1, verso 4. E que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, verso 11 declara: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo fez com que as pessoas nascessem de novo. João 3, versos 5 a 7. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admira de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O Espírito Santo repreendeu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo expulsou demônios. Mateus 12, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Além dessas evidências, o Espírito Santo possui todas as características de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo é tudo isso. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente, como afirmado em 1 Coríntios 2, verso 10. Mas Deus não-las reveladas pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onipotente, como evidenciado em Lucas 1, verso 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer, chamado Filho de Deus. Finalmente, o Espírito Santo é onipresente, como expresso no Salmo 139, versos 7 a 8. Para onde me vou do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se causar no Seol a minha cama, eis que você ali está também. O Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. O Espírito Santo é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade, e quando percebemos que ele é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, independentemente de sua corporeidade, se tiver atributos de uma pessoa, como o Espírito Santo, que possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos examinar as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia utiliza regularmente pronomes pessoais para se referir a ele quando o Consolador vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. O Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, verso 36. Mas eu digo a verdade, é melhor para vocês que eu vou, pois se eu não for, o Consolador não veio para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versos 7 a 8. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir, e eles anunciarão o que está por vir. João 16, verso 13. Pedimos que nos fortaleça para compartilhar a mensagem do Evangelho por meio do poder sobrenatural do Espírito Santo, fazendo com que muitos conheçam a verdade e experimentem a maravilhosa transformação que ele opera em nossas vidas. Senhor, em nossa gratidão reconhecemos também nossas fraquezas e pecados. Pedimos perdão todas as vezes em que entramos no Espírito Santo por meio de nossas ações e pensamentos contrários à sua vontade. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, convido-o a refletir sobre a mensagem. Arrependa-se dos seus pecados, crie o sacrifício de Jesus na cruz e convide o Espírito Santo a guiar e transformar a sua vida. Deus ama você e deseja trazer perdão, paz e nova vida em Cristo. Se você deseja iniciar sua trajetória com Cristo, sendo uma nova criatura e vivendo na dependência do seu amor, comente aqui abaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo e não esqueça de verificar a inscrição e curtir o vídeo. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te proteja.